Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Edição essa de número 59. Estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para falarmos aí sobre mais acontecimentos futebolísticos pelo Brasil e no mundo. Lucão, seja bem-vindo, como vai? Muito boa noite, Caião. Boa semana para todo mundo. Voltamos, né? Já que no final de semana passada não teve rodada do Brasileirão e das demais competições. Então hoje a gente vai dar uma breve passada do que aconteceu no meio da semana e desse final de semana que ainda vai ter jogo. Vai ter um jogo amanhã que é o duelo dos, não vou dizer desesperados, né? Que é o único desesperado é o Vasco até o momento. E é isso aí, Caião. Perfeito, Lucão. Então, bora lá para começarmos esta rodada de campeonato. Jogos e muitos jogos bons. Pô, você chamava a gente. Sabe que o palmeirense chamava a gente, né, quando o corintiano, sem passaporte, gambá, sem estádio, ladrão, vagabundo, sem vergonha. Iniciando com um sabadão lá no sintético da Arena da Baixada. 1-0 para o Atlético Paranaense sobre o Corinthians. Gol do Vitor Roque, Corinthians que até então tinha batido o Santos no último jogo que foi clássico. Dessa vez acabou perdendo e segue perto da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense que tinha perdido no meio de semana para o São Paulo, volta ali e tá no bolo de novo. Cara, o Atlético Paranaense que inclusive eu acho que tá sem treinador ainda, né? Já que o Paulo Turra saiu. O que aconteceu? O Felipão saiu da parte da diretoria, assumiu o Atlético Mineiro, e Paulo Turra, depois de um certo tempo aí que o Felipão saiu, ele foi demitido também. E Paulo Turra, eu acho que até estreou hoje contra o Santos, na derrota pro Flamengo, mais uma derrota do Santos. E o Atlético tá, assim, seu comandado até o momento e jogou bem, fez meio que a obrigação dele, o dever de casa. Sofreu um revés do São Paulo no meio da semana, onde começou ganhando de 1-0 com o gol do Vitor Roque e depois levou a virada. E o problema do Atlético é que ele faz o gol e muitas das vezes ele abdica de jogar futebol. Porém, eu não sei se não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Corinthians, porque em certos momentos parecia que era o Corinthians que estava com o resultado. O Corinthians, eu acho que o jogo ainda não ofereceu perigo algum pro time do Atlético Paranaense. Então, em muitos momentos eu senti que o Corinthians parecia que não estava focado no jogo, ou o time era muito limitado. O time é ruim mesmo. Porque o Corinthians não ofereceu perigo, e o Corinthians, querendo ou não, tem uma mini decisão no meio da semana, que ele pega o Liverpool em casa, e se perder, ele tá fora também da Sul-Americana, porque é meio que um confronto direto para pegar essa única vaga da Sula. Impossível, né? O Corinthians perder pro Liverpool dentro de casa. E Atlético Paranaense. O que você acha de Rogério Ceni no Atlético Paranaense? Cara, a gente tá especulando, a gente tá empurrando o Rogério pra um monte de time, né? Mas ele tem cara de Atlético Paranaense. Perfil. Sim, ele tem perfil. Eu acho que também é melhor pra ele um Atlético Paranaense do que um Vasco, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que o Vasco ele vai atrás de algum treinador mais cascudo pra vaga. Não vai acabar indo pro. Mas ele tem cara. Atlético Paranaense, aquele negócio de pressão, né? Time que não é aqui do eixo. Não sei. Me parece uma boa pedida. E o nosso querido Vitor Roque mantendo a boa fase, né? Baita jogada. Ele fez 2 gols, na verdade, né? Mas o segundo foi bem anulado. Em que a bola não entrou. Em comparação ao jogo do Palmeiras contra o Bahia, teve um lance supostamente parecido que eu ainda não entendi se a bola realmente entrou ou não, porque não tem um ângulo conclusivo ali. Na minha humilde opinião, a bola tinha entrado, mas fazer o que, né? Cara, eu não achei que entrou, não. Acho que ficou em cima da linha. É que é o que você falou, o ângulo ali é muito ruim, não dá pra cravar nada pelaquela câmera. Cara, Mas foi aberto. Então, com a vitória, o Atlético foi para nono, tá com 19 pontos, e o Corinthians segue em 15º ali com 12 pontos. Corinthians que segue ali na rabeira da zona de rebaixamento. Outro
que segue na rabeira e que também perdeu, só que de virada, foi o Bahia, 2-1 pro Fluminense no Maracanã. O Bahia fez 1-0 no primeiro tempo, mas ali em 2 minutos do segundo tempo tomou a virada. Fluminense que parece que reencontrou o caminho das vitórias depois daquele momento de instabilidade. Cara, inclusive teve uma certa polêmica no meio da semana, né, que envolvendo o Marcelo. Reza a lenda que ele recebe um tratamento de estrela e que ele é meio introvertido e coisa do tipo. Só que ele voltou a jogar nesse final de semana e ele foi substituído no segundo tempo ali com algumas dores na panturrilha, mas eu acho que não é nada grave. Talvez ele jogue até no meio da semana, que também o Fluminense tem uma decisão ali para se classificar na Libertadores. Fluminense que no meio da semana empatou com o Atlético Mineiro 1-1. E foi um jogo bem mais ou menos do Fluminense. Em alguns momentos eu pensei até que. Achei até que o Atlético merecia ter ganho, mas não foi o que aconteceu. E já contra o Bahia, o Fluminense jogou o que a gente estava acostumado a ver, tanto na parte de tomar o gol, que é aquele negócio do Fluminense tá totalmente escancarado, quanto no volume de jogo. Acho que o Fluminense ele não merecia sair perdendo pelo que produziu, mas conseguiu a virada, mesmo com a menos, o Fluminense conseguiu virar o jogo e foi uma boa vitória, uma vitória que precisava, né? Precisava dar uma resposta em campo, devido aos resultados adversos que vinham acontecendo, e o Bahia que ganhou do Palmeiras no final de semana, chutando praticamente uma bola ao gol, e final de semana não, meio de semana, perdão. Chutando uma bola ao gol no final do jogo. Dessa vez não conseguiu ganhar fora de casa do nosso tricolor carioca. Tudo bem, o Fluminense que também tem decisão no meio de semana pela Libertadores para entender se termina ou não na primeira colocação. Inclusive alguns jogadores foram poupados pelo Fluminense, tanto que o Lelê, por exemplo, entrou ali de capitão. Boa vitória do Flu, então ele volta ali para a parte de cima, 21 pontos na quinta colocação. O Bahia segue com 12 pontos na 16ª posição. Quando o Flamengo perde, você some. Você some, pô. Quem fica aqui batendo de frente com os outros sou eu, pô. Flamenguista, você é flamenguista não. Você é bundão nobre. Falando de outro jogo que foi mais ou menos no cão, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Os 3 gols, na verdade, foram todos no segundo tempo. O Atlético até que esboçou uma reação ali no finalzinho com o gol do Allan Kardec, que voltou a marcar. Mas na estreia do Felipão... voltou a jogar também. Ele só tinha sido relacionado até então. Mas na estreia do Felipão, já que o nosso querido Kudê caiu, acabou não pontuando o Galo, e aí o Hulk reclamou no final do jogo, e pipipi, aquilo de sempre, né? Ele sempre reclama. Engraçado que, cara, no final do primeiro tempo ele teve um contra-ataque que era 3 do Atlético contra 1 do Fortaleza. A bola tava no pé dele. Ele poderia ter feito de tudo. Ele conseguiu isolar um cruzamento. E o Fortaleza não jogou bem. Eu acho que até a postura do Fortaleza foi diferente do que a gente está acostumado até ver do time jogando em casa. Mas deu certo. Como você disse, os gols saíram todos no segundo tempo. E no finalzinho, perdão, finalzinho ali o Atlético chegou a fazer o gol ali nos acréscimos, mas já não tinha tempo para conseguir um empate. No final ainda teve o Saravia expulso. E é isso, Fortaleza que anunciou o Marinho, né? No meio da semana. E o Fortaleza também que ganhou no meio da semana, ganhou do Cruzeiro de 1-0. Um gol também que a falha. O Cruzeiro tem umas falhas defensivas que, cara, prejudicam muito a continuidade da sequência do time lá em cima, sabe? A sequência de vitórias, de bons jogos. Porque o Cruzeiro não jogou mal no meio de semana. Foi um jogo legal até, Cruzeiro e Fortaleza. Só que tem falhas muito, eu acho que até grotescas da zaga do Cruzeiro. Que é um sistema que precisava se reforçar. Não sei se isso vai acontecer nesse meio de ano. E o Fortaleza já anunciando aí o Marinho, eu acredito que seja uma peça que vai ser muito utilizada. É um jogador ainda que tem sua qualidade, ele tem linha para queimar. Então vamos ver como ele vai se adequar nesse time do Leão. Muito bem, o Fortaleza que fez com Pochettino
Itinga. Fortaleza com a vitória subiu, né? Foi para 20 pontos, oitavo colocado. E o Galo também estacionou ali naquele bolo, né? No meio de tabela, 10º lugar com 19 pontos. Mineiro que ganhou na rodada, o único inclusive foi o Cruzeiro, Lucão. Cruzeiro que curiosamente venceu o São Paulo por 1-0, sem chutar a gol, né? Já que o gol marcado pelo Cruzeiro foi contra do Rafinha no primeiro lance do jogo. São algumas das coisas que só acontecem com o nosso tricolor, né? São Paulo não jogou mal, produziu para empatar e até mesmo virar o jogo, mas não. Bola entrou, né? Era o dia do Rafael e, consequentemente, não era o dia do São Paulo. Pegou muito. Pegou muito, ele pegou. Acho que 2, 3 cabeçadas do Caleri, ele pegou um chute do Nestor, tava praticamente ele o gol, né? Mas o nosso querido chuta-fofo não conseguiu marcar. É de pantufa? Eu vi uma montagem muito boa dele de pantufa no Twitter, não sei. E, cara, é isso. São Paulo ganhou no meio de semana de virada, jogou bem até. Acho que São Paulo jogou bem esses 2 últimos jogos. Mas é um time que tende a oscilar devido às suas limitações e os problemas, eu acho que defensivos vão acabar se tornando comuns, porque a dupla de zaga no papel ela até é boa, Arboleda e Beraldo. Só que o São Paulo ele não tem um primeiro volante, né? Ele não tem um cabeça de área ali que seja de fato um marcador. Não dá para esperar muito do Luan devido à sua parte física. E os outros 3 volantes, o Pablo Maia, ele pode jogar de primeiro volante, só que eu não acho que ele é tão combativo para dar segurança para reforçar ali na frente da zaga. E o Gabriel Neves e o Mendes não estão, ao meu ver, são mais segundo volante do que esse homem de marcação, tipo, só marcação mesmo. Também acho. É aquilo, né? O elenco do São Paulo, ele é muito mal montado. Então, normal que esse tipo de coisa aconteça. Mas realmente, Lucas, ele jogou bem. Eu acho que ele jogou até melhor contra o Cruzeiro do que na partida do meio de semana contra o Atlético Paranaense. Sim, eu Mas concordo. perdeu. Acontece, né, cara? Exato, Felizmente, às acontece. vezes o resultado não vem. São Paulo que também joga no meio de semana pela Sul-Americana, já está classificado, mas pode aí conseguir talvez um chaveamento melhor nas oitavas, na fases eliminatórias. Então, eu acredito até que o São Paulo entre com um time misto ou time reserva, mas é isso aí. E o Cruzeiro, depois da derrota em casa do Fortaleza, jogou na Independência e conseguiu ganhar o jogo mesmo sem arrematar a gol. Coisas que só acontecem com o São Paulo, né? É impressionante. O Cruzeirão que tava precisando vencer, e aí colou no São Paulo, foi a 17 pontos. O Tricolor tem 18, rodada ruim pro São Paulo, né? O São Paulo tava em sexto e terminou a rodada em 11º. Paz. Deu uma caída boa o Tricolor e nada do Alexandre Pato até agora, né? Eu acho que só veremos a partir da metade do mês que vem. Ou no ano que vem, né? Do jeito que tá. Tem essa opção também. Do jeito que ele não... No final, faziam mais de 10 meses que ele não jogava por lá. Então, realmente é muito tempo, Lucão. Eu tenho contrato até 2024 e quando eu cheguei aqui, quando renovei, tenho uma intenção, é ir até ao final do meu contrato. Aqui é muito intenso, é muitos jogos, vocês são exigentes, para não dizer a imprensa aqui, é uma imprensa exigente, uma imprensa pesada. Muito bem, vamos falar então daquele que foi o principal jogo da rodada? Acredito que a massa esteja pedindo, que é o Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque, 1-0, gol de Tiquinho Soares. Acredito que aquela desconfiança quanto ao Botafogo ser candidato pelo título ficou para trás depois de hoje. E não só isso, né? Ele tira a invencibilidade do Palmeiras em casa de 31 jogos e, para completar, abre 7 pontos em relação ao Verdão. O Palmeiras chega a 2 derrotas seguidas, Lucão, no Campeonato Brasileiro. Não lembro a última vez que isso aconteceu. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu em geral, não só o campeonato, mas todas as competições que o Palmeiras disputou. Como eu disse, no meio da semana o Palmeiras não mereceu perder. Teve essa polêmica se a bola entrou ou não. Mas o Palmeiras tomou o gol praticamente no último lance do jogo contra o Bahia. E hoje, ao meu ver, o Palmeiras mereceu perder. O Botafogo jogou muito bem. Mostrou pra gente algumas, pelo menos nesse jogo, algumas coisas que eu não esperava ver do Palmeiras ou de uma equipe fazer com o Palmeiras, que
os contra-ataques do Botafogo, o Botafogo teve chances de marcar 2, acho que até o 3-0, mas não, infelizmente a bola não entrou, que nem, por exemplo, acho que o último contra-ataque que deu certo, não, o penúltimo, que foi que o Vitor Sá saiu na cara do Everton e ele acabou tirando muito do gol de tambrar fora, mostrou um Palmeiras que estava, literalmente, ele estava escancarado. E para completar a questão de criação do Palmeiras, não vi um segundo tempo do Palmeiras criativo. Eu acho que o time abusou dos cruzamentos, quase contou com a sorte no lance do pênalti, pênalti infantil do Di Plácido, que o Veiga acabou errando, mas Jogou mal, hein? Jogou Rapaz. mal. Há muito tempo eu não via ele jogar tão mal assim. Eu acho que o pênalti foi a cereja do bolo. Mas é Sim. isso. O time do Botafogo é muito interessante, vem merecendo os resultados que constrói. Ganhou do Cuiabá fora de casa no meio de semana. Então esse time vai se consolidando na liderança. Tem peças que meio que se encontraram ali e estão jogando bem. Gosto muito do meio-campo do Botafogo, do Eduardo. Acho Ele ele é muito muito bom bom. jogador. E outra coisa que eu percebi hoje é que o Botafogo ele parecia até mais inteiro, que o Botafogo ganhava todas as divididas do Palmeiras, todas. Eu não vi uma assim que o Botafogo perdeu no pé de ferro. Tinha lances, por exemplo, no segundo tempo mesmo. Toda a bola dividida sobrava pro jogador do Botafogo, ou até o jogador do Botafogo saia trombando com 2-3 e ainda ficava com a bola. Então foi uma partida bem abaixo dos comandados do Abel Ferreira. Foi, realmente. E o pênalti perdido pelo nosso amigão Veiga, Lucão? Cara, Quando não é o dia, né? quando é o dia, nada dá certo. O exemplo maior é o Vasco. O Vasco, quinta-feira, acho que foi uma das melhores partidas do Vasco produzindo e tomou o gol no único chute ao gol do Goiás. Faz tempo que não é o dia do Vasco, né? Esse que é o problema. Mas é isso. Eu Tem uns dias já. espero que essa fase ruim do Palmeiras passe daqui uns 15 anos e o Botafogo vem merecendo a liderança. Não sei ainda, eu ainda não boto aquela confiança. Eu acho que o time está mostrando que pode brigar pelo título, mas eu ainda não sinto confiança plena no título do Botafogo. Acho que vai brigar até o final, mas eu não vejo esse time sendo campeão ainda esse ano. Pô, achei que esse jogo pode ser um divisor de águas, sabe, para esse time do Botafogo. Sim. Talvez seja a vitória que precisava para colocar os caras lá, sabe? Cara, é porque se for parar pra pensar, eu acho que o Botafogo ele ganhou meio de todos os times grandes, se eu não me engano. Porque o Botafogo ganhou do Palmeiras, o Botafogo ganhou do Flamengo, ele ganhou do São Paulo, ele trucidou o Corinthians. Eu acho que o Botafogo só não ganhou do Fluminense, né? Foi empate, não foi? Eu acho que foi. Não, e é um time muito consistente, né? Que sabe o que fazer com a bola, sabe a hora de atacar, sabe a hora de defender. Seria outro jogo, por exemplo, se o Palmeiras tivesse saído na frente. Aí a gente sabe que é muito Não, mais seria difícil. um jogo completamente diferente. Mas, Só que ó, mal do jeito que o Palmeiras estava, cara. Sim. Ó, o Botafogo ele ganhou também do Atlético Mineiro. Como eu falei, ele trucidou o Corinthians. O Botafogo ele ganhou do Fluminense também de 1-0. Ele perdeu pro Goiás e perdeu pro Atlético Paranaense. Que é o calcanhar de Aquiles desse time do Botafogo, né? Sim. Não adianta, o Então, Botafogo não consegue ganhar do Atlético. o Quando Botafogo, ganha, eu acho, perde. então, o Botafogo não empatou nenhum jogo ainda nesse campeonato. Então, É um é time uma muito excelente interessante. campanha, sim. É um time para ficar de olho. Eu não acho que vai se reforçar agora no meio do ano, mas vai brigar pelo título até o fim. Até porque só tem a Copa Sul-Americana para jogar também, já que foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Paranaense, no caso. Então, com esse elenco que o Botafogo tem, dá para ele disputar os dois. Eu acho que a questão é manter as peças, né? Acho que mantém, sim. Não acho que vai vender ninguém, não. Dinheiro não é problema pro Texas. E qual Sim, desses caras, assim, sei lá, iria pra Europa agora? Cara, o problema eu acho que é a questão do intercâmbio que ele faz, né? Mas aí se ele fizer isso dessa vez, aí os caras matam ele. Bem capaz. Se deu no que deu na história do Jefinho lá, imagina agora que o Botafogo Sim. é líder do campeonato. Tem Bom, como, né? eu acho que principalmente ele espera que o tempo o inocente, né? Exatamente. E aí, Lucão, pra encerrar, Abel Ferreira, né, deu entrevista agora há pouco, entrevista pós-jogo, e informou que ao término de 2024, assim que o contrato do Palmeiras, que ele tem com o Palmeiras terminar, ele não vai renovar e vai fazer uma pausa na carreira para cuidar de si
e da família. Sua opinião, por favor. Precisa, o cara vai ter um treco. Pô, eu tava reparando hoje na transmissão que ele tá de cabelo branco. É brincadeira, cara. Não, o estresse é absurdo. Ele, cara, assim, a postura dele nas 4 linhas ali, eu sei que irrita, é quase um bagulho de até infantil em certos casos, mas o cara vive o jogo, né, mano? Exatamente. Às vezes não dá pra entender, tipo, o porquê pegar no pé do treinador por ele tá sentindo o jogo, literalmente. Eu sei que às vezes ele soa até desrespeitoso, mas eu acredito que se ele ficasse parado, calado, sem falar nada, ou tipo, ele vai na beira do campo, olha um negócio, aí fica sentado, fica anotando alguma coisa, aí depois acaba o jogo, ele só cai fora, não fala nada. A torcida e a imprensa ia pegar no pé do mesmo jeito. Então, eu acho que do jeito que tá, contando que não esteja o matando, tá bom, cara. Com a torcida, os jogadores e a diretoria do Palmeiras, ele tá bem, é isso que importa, não tem que ficar agradando os outros. Por mais que a postura dele muitas vezes realmente passe dos limites. Hoje ele saiu, não deu nem cumprimentou o Luiz Castro ali na Sim, saída do jogo. o Luiz Castro tava procurando ele e não. Cara, bom. Sentiu, né? Eu acho que ele precisa desse tempo mesmo, principalmente se as coisas não. Eu acho que mesmo se, por exemplo, o Palmeiras conquistar os títulos esse ano, eu acho que ele vai dar essa pausa mesmo. Cara, Palmeiras jogou mal os últimos 2 jogos. Tem um jogo muito importante agora pela Libertadores no meio de semana, em que eu acredito que vai vencer sem muita dificuldade, mas ficou esquisito, né? Depois dessa partida de hoje, em relação à postura do time. Porque é esquisito que a gente nunca. Eu acho que desde da era Abel Ferreira a gente nunca viu isso, né? Nunca viu, primeira vez. Então é meio que o anormal, eu acho que define esse sentimento que estamos tendo com relação a essa sequência do Palmeiras. Exato, concordo contigo, mas é aquilo, não acabou também, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas o Palmeiras chega aí a 2 derrotas consecutivas, perdeu até a vice-liderança, foi ultrapassado pelo Grêmio e pelo Flamengo, e aí no meio de semana pela Libertadores tem o Bolívar, o Botafogo também joga pela Sul-Americana. Baita vitória do Fogão e o Tiquinho Soares de novo, né? Cravando, artilheiro do Brasileiro com uns 10 gols marcado já, o nosso querido Tico. Falando de Grêmio, o Cão, que ultrapassou o Palmeiras 5-1 para cima do Coritiba. O Aleph Manga fez o gol ali só para ferrar quem joga cartola. Mas o Grêmio de Renato Gaúcho embalou, hein? E o Suárez tá jogando muita bola. Suárez que teve o papo aí no meio de semana de aposentadoria, mas ele falou que não era nada disso, que isso aí era papo. Aí falaram que ele ia jogar com o Messi, falou que não vai. Cara, a questão dele jogar com o Messi talvez ainda aconteça. Esse ano eu acho que é muito difícil, mas eu acho que a questão da saúde também, a idade pesa, né, pra todo mundo. Pra ele meio que tá maltratando, porque acho que ele tem que fazer um ritual todo jogo pra ver se o joelho dele aguenta. E é um cara diferente, fora da curva, caiu como uma luva no Grêmio, faz total diferença aqui no futebol brasileiro. Jogou muito hoje, jogou muito no meio de semana contra o América Mineiro. Então, boa fase do Grêmio, ganhando em casa, né? Ganhou os jogos que precisava ganhar e ganhou bem. Isso que é o mais importante. E se torna aí um concorrente, para não sei para título, mas por vaga em Libertadores e até tá na Copa do Brasil, né? E até se torna mais ameaçador na Copa do Brasil, né? Também acho. O Grêmio é time copeiro, né? Sempre dá trabalho nesses campeonatos. Então, realmente, perigoso. E também acho que o Suárez não sai esse ano. Provavelmente na próxima temporada ele não fique. Quer dizer, depende muito, né, do que o Grêmio conquistar agora em 2022. Mas acredito que ele também não saia. E o Coxa é aquilo, né, Lucão? 4 pontos, o único time no campeonato que ainda não venceu em 12 rodadas. Aleph Manga reintegrado ao time, mas nem assim, né? Ainda é muito ruim esse elenco do Curitiba. Ah, não tem jeito. Muito Curitiba, eu abaixo. acho que eu não. Cara, eu tava olhando a tabela. A rodada ela é praticamente perfeita para o Vasco. Por mais que se ele ganhar, ele não vai sair da zona de rebaixamento. Mas todos os concorrentes dele, diretos até o momento, perderam. É aí que Todos mora o mesmo. perigo, né? Até colocando o Santos, por exemplo, que é o 13º com 13, do Santos para baixo, todo mundo
perdeu, com exceção do Cuiabá, que vai pegar o Vasco. O problema desse jogo do Cuiabá contra o Vasco é que é aquilo, né? O Vasco não tá ganhando de ninguém e o Cuiabá tem mais vitórias no campeonato jogando fora de casa do que em casa. Exatamente. E aí vai pegar o Vasco nessa bagunça, não sei não, viu, Lucas? De verdade. Não sei se o Vascão vai segurar, não. Bom, mas vamos ver, né? Um dos possíveis problemas do Vasco foi mandado embora, que é o Barbieri, né? E já Pra mim sabia era o que ele ia maior. rodar. Agora Mas depois do vamos jogo contra o Goiás, bicho, foi rojão, torcedor brigando, mijando, não tem como. do torcedor correndo com o copo de mijo e o copo de mijo caindo em cima dele é muito bom, mano. Mas tem que se fuder, né? Um imbecil desse. Aí eu Ai. não fico triste por ele. Não, Mas eu vamos ver também aí não. o Vascão, né? Se vencer, vai a 9 pontos. Ainda fica a 2 do Goiás. Que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid tá esperando, entende? Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Sabe? Eu não aguentei. Continuando, Lucão, Flamengo 3, Santos 2. O Peixão tá se enrolando, Lucas. O Santos que vai ficar um mês sem torcida na Vila Belmiro e em jogos fora de casa. Talvez se tivesse torcida hoje, o resultado poderia ser diferente, mas o Santos vai jogar sem torcida por causa dos próprios torcedores. Parabéns aos envolvidos. Flamengo, que não tem nada a ver com isso, foi lá, venceu, mas sofreu contra esse time capenga do Santos. Vitória aqui, coloca o Mengão lá em cima. Cara, pra mim, eu acho que esse um mês sem torcida é melhor pro Santos do que tivesse com torcida. É bom Eu pro acho. torcedor que queria ir pro estádio também, né? Que não vai ser obrigado a... Mas eu senti uma leve melhora no Santos de hoje em comparação com o de quarta-feira, até porque se não melhorasse, já podia fechar as portas hoje. A postura do Santos quarta-feira, o que o Santos apresentou na quarta-feira, beira o ridículo. O Corinthians jogou como se fosse, cara, um time europeu de alta prateleira. E é o Corinthians. E é o Corinthians. O Corinthians de hoje não consegue apresentar esse futebol todo. Apresentou na quarta-feira contra o Santos. Foi uma partida bem apática do Santos. Hoje jogou melhor, só que o Santos tomou gols de times que estão na fase, cara. O primeiro gol do Everton Cebolinha é uma bola que a zaga meio que tira, a bola fica no alto, dois jogadores do Santos sobem na mesma bola, nenhum dos dois acerta a bola e a bola sobra pro Cebolinha fazer o gol. Quando a fase não tá boa, não adianta, né? Exato. O Santos foi atrás, empatou com o Mendonça e depois, Belo gol. sim, um belo contra-ataque. Depois o Flamengo fez com o Everton Ribeiro, o Santos empatou logo em seguida. Só que 5 minutos depois o Pulgar fez o terceiro gol do Mengão. E o Santos ainda teve meio que certa chance assim, de empatar o jogo de novo. Só não teve qualidade para chegar à meta do Flamengo. Boa vitória do Flamengo, o Flamengo que precisava, né? Porque Também. ninguém ainda. Eu acho que ninguém sabe o que aconteceu com o Flamengo na quinta-feira para tomar uma surra do Bragantino. E que poderia ter sido mais. Eu acho que o 4x0 Sim. ficou muito barato. Ficou barato. Muito barato mesmo o Flamengo. Que segue com os mesmos problemas defensivos de N treinadores aí, que a galera fica criticando, técnico tanto brasileiro quanto gringo. O problema continua e eu acho que vai continuar. Não vejo uma melhora assim nessa questão da defesa do Flamengo. Tem que algumas peças voltaram a jogar bem, né? O caso do Gerson, o Pulgar ali se encontrando no meio-campo do Flamengo. Tem a chegada do Alan, que veio do Atlético Mineiro. Então vamos ver se tem uma sobrevida. Foi uma boa vitória do Flamengo, que está ali no G4. E o Santos, a gente não sabe o que esperar desse time do Santos. É simplesmente isso. Realmente, viu? Eu gostei da contratação do Paulo Turra, cara. De verdade. Então, assim, eu tava conversando acho que foi com o Digão no meio da semana, e eu acho que vai ser a primeira experiência do Paulo Turra sem o Felipão. Então, eu sei que ele vinha fazendo um trabalho bom no Atlético Paranaense, mas eu não sei se é o cara pra apagar esse incêndio do Santos. Um ponto ele é muito bom defensivamente. O Santos precisa de um técnico que arrume a casinha ali. Então, mas dentre os nomes que o Santos estava cotando, acho que era ele, o Roger Machado e o treinador do Juventude, o Thiago Carpini, que
Saiu do Água Santa, foi pro Juventude e eu acho que vem fazendo boa campanha com o Juventude Vem. na Série B. Mas desses 3 nomes, eu acho que o Santos acertou dentro das suas limitações em trazê-lo pro comando do Peixe. Exatamente. Acho que melhora, mas talvez o Santos fique ali no meio de tabela. Quer dizer, não sei, né? Tem que acertar agora. É igual o Vasco. Tem que acertar nessa contratação de treinador, porque contratar mais um não dá certo para trazer um terceiro cara para tirar do rebaixamento, bicho, isso é difícil. Vai ser muito difícil. Então, a oportunidade é agora. Contrata um cara que chega, arruma os times. Caso contrário, acredito que os dois vão brigar para não cair e que o Vasco tem grande chance de ser rebaixado. Tem, cara. O time só ganhou um jogo só, tá na vice-lanterna. O Vasco já tá a 6 pontos do primeiro fora da zona. Então Sim. já é uma margem assim que é bem difícil de recuperar, bem difícil de sair. É que o Vasco ele ainda tem um ponto. O Vasco tem um ponto diferente do Santos, que é, provavelmente por causa da pressão, vai contratar nessa janela do meio do ano. Sim. Até O porque Santos não ó, vai. que nem, por exemplo, uma das principais peças do Vasco, que é o Andrei, vai sair fora, né? Vai voltar para a Exatamente. Europa. Então, precisa de peças. Agora o Santos, eu não sei de onde que vai tirar recursos para melhorar esse time. Exatamente. Então, perigoso. Muito perigoso esse time do Santos. Perde mais uma, treinador novo. Vamos ver o Paulo Turra no meio de semana. Bom, a única parte boa pro Turra é que o Santos só joga o Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter tempo para treinar o time. Essa é a única vantagem em meio a esse caos. Mas desejamos aí boa sorte ao senhor Paulo Turra. Muito bem, Lucão. O único paulista que ganhou essa rodada foi o Super Bragantino, 2-0 para cima do Goiás. O Sacha já tem 5 gols, hein, nesse Campeonato Brasileiro, Lucão. Bragantino que deu uma boa subida também, foi para 7º lugar com 20 pontos. Para quem não dava nada pelo Bragantino, aos pouquinhos ele vai chegando aí. É um time legal de ver jogar. É interessante a partida que fez contra o Flamengo, uma excelente partida. E ganhou mais uma, ganhando em casa, de concorrentes diretos. Então, Exatamente. vem construindo bons resultados, é um bom trabalho. Joga no meio de semana também, mas já está classificado. Então, é um time interessante esse do Bragantino. Vamos ver como é que vai sair no decorrer do campeonato. E o Goiás também é um time interessante, mas meio que vem oscilando. Conseguiu ganhar do Vasco, que é uma bagunça, mas não jogou bem. Eu acho que o Vasco foi melhor. Então, vamos ver o decorrer da temporada desse time do Goiás. Goiás que tá de técnico novo. Também um técnico português, né? Os Tugas invadindo o futebol brasileiro. O Goiás está ali, ó, 17º com 11 pontos. Para fechar, Lucão, o Inter, de novo o Inter e a América, né? Impressionante a quantidade de vezes que esses times jogam. 2-1 pro Inter para cima do América, de virada, desta vez lá no Independência. O América que chegou a abrir o placar com o Juninho, mas alemão e Jandi, olha só, 2 atacantes do Inter fazendo gol no mesmo jogo, hein? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Faz tempo. Cara, O Inter foi lá e virou. E detalhe, o Inter contratou o Ener Valencia, né? Eu Contratou o acho Ener que Valencia. o cara nem chegou ainda e já meio que já tá causando essa competição pelo ataque, mas e ainda tem chance ainda. Bom, eu não sei se tem, porque será que dá para o América e o Inter se enfrentarem de novo? Só no segundo turno agora. Não, mas eu tô falando na Sul-Americana. Ah, tudo é possível. Seria engraçado. Não, eu não duvido. Não vou Mas mentir. o Inter tá classificado na Libertadores, não tem como. Aí já tá totalmente classificado, né? O Inter se Cara, classificou já. eu acho que uns episódios atrás eu falei os cenários, mas é tanta informação, mano, que é muito difícil de lembrar tudo. Quem tá com a corda no peso. Eu sei que o Fluminense corre risco de não se classificar, e eu não lembro qual outro time que corre risco. O Atlético, né? Um dos Não, Atléticos. o Fluminense classificou, mas o Fluminense pode passar em segundo. Ah, isso mesmo. Ou O Inter também. então eu acho que o caso é o Atlético, os Atléticos, né? Só o Atlético Mineiro, o Paranaense classificou. O Palmeiras também briga pela primeira posição. Quem mais tem? O Flamengo também não tá classificado. Isso, Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo classifica. Também acho, mas provavelmente o Flamengo não classifica em primeiro, pois não depende só dele. Não.
E eu acho que o Racing pega o Racing pega o Nublense. Exatamente. Seria muito bizarro se acontecesse aquele caso igual o Flamengo e o caso do Emelec lá. O Flamengo perde a vaga no último segundo, praticamente. Cara, a campanha do Flamengo na Libertadores é bem mais ou menos. Sim. Só que é em casa. Graças ao nosso VP. Mas eu acho que no meio de semana o Gabigol vai, guarda uns 2 e classifica o Flamengo. Ele gosta de marcar em jogo grande, né? Sim. É bem a cara dele também. Eu acho que todos os brasileiros, na verdade, vão passar. E o Internacional é a mesma coisa, ele também briga pela primeira posição. O Inter que com essa vitória, Lucão, foi a 20 pontos, é o 6º colocado, fecha o G6, o Internacional. E o América Mineiro segue ali no bolo da zona de rebaixamento, tem 8 pontos, é o 18º colocado. E aí, como comentamos algumas vezes, nessa segunda, dia 26, tem Vasco e Cuiabá. Vasco que não jogará em São Januário, né? Já que depois do vandalismo cometido pelos últimos torcedores, está proibido de jogar por lá. Seu palpite, Lucão, para o gigante contra o Cuiabá? Eu acho que o Vasco ganha. 1-0. Também acho que dá Vasco 2-1 no sofrimento. Não, só de o Vasco jogar já é um sofrimento. Eu vou dar 2 palpites. Vasco 2-1 ou Cuiabá 1-0. Bom, eu tô contigo. Que vai ficar por aí. E aí, para fechar essa tabela do brasileiro, Botafogo é o líder com 30 pontos. Logo na sequência não, né? Bem atrás vem o Grêmio com 23, Flamengo 22, Palmeiras também 22, Fluminense e Inter fechando o G6 com 21 e 20. Seriam rebaixados se o campeonato acabasse hoje: Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba. Com essa vantagem do Botafogo em 12 jogos, 7 pontos. Claro, é melhor estar 7 pontos à frente do que 7 pontos atrás, mas não significa nada, ou eu tô viajando? Não, ainda não tá nem no. Tipo, faltam 7 rodadas pro final do turno. Então eu acho que tem muito jogo ainda. Eu acho que a tendência por mais que seja um time bom, eu não acho que consiga se manter. Que nem, por exemplo, tem o próximo jogo do Botafogo é contra o Vasco no Newton Santos, creio eu. Porém, por mais que o Botafogo seja extremamente favorito, é um clássico. Então pode ser um jogo que o time venha perder pontos, aí depois pega o Grêmio, mais um confronto direto fora de casa. Pega o Bragantino, que vem em boa fase. Deixa eu ver aqui. Pega o Santos, outro desesperado. Aí pega o Coritiba, que aí tem meio que 3 pontos garantidos, mas tudo pode acontecer ainda. Pega o Cruzeiro fora de casa e o último jogo do Botafogo para encerrar o primeiro turno é contra o Internacional em casa. Então, querendo ou não, por mais que a gente fale, né, tirando o jogo contra o Coritiba, que o Brasileirão aí não tem jogos fáceis assim. E o Botafogo, por mais que já tenha ganho alguns jogos muito importantes, ainda tem uma sequência que é bem complicada. Exatamente, mas o Fogão tá embalado. Eu acredito nos comandados de Luiz Castro. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível, ou seja, não tem jeito, Botafogo é campeão. Muito bem, Lucão, temos giro internacional, alguma coisa de fora? Os campeonatos lá estão todos parados. Tem muita coisa do Sauditão acontecendo, né? Muito. Eu acho que o Sauditão promete, né? A janela de transferências aí da Arábia Saudita bem movimentada. Fizeram a limpa no Chelsea, eu acho até de certo modo bom, né? Levaram o Koulibaly, levaram o Ziyech, levaram o Mendy e levaram mais alguém, mas eu não lembro quem. Eu não lembro nem se era do Chelsea mesmo. Mas esses 3 eu sei que saíram. E, cara, eu comentei, eu acho que num grupo do Facebook, referente a essa questão do projeto da Liga Saudita. Não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, na China eles tentaram fazer a mesma coisa, só que as políticas chinesas são diferentes da questão das políticas sauditas, né? Até a questão do dinheiro e o campeonato chinês também, a questão da cultura é um negócio mais fechado, coisa do tipo. E não tem o fator petróleo também, que é o que movimenta a economia desses países e que deixou esses países, essas ligas, com bastante dinheiro. É um projeto que tende a ser bem promissor porque eles estão trazendo jogadores que não
estão em fim de carreira, né? Eu não sei, Exatamente. Rubem Neves, pô, tem 26 anos o Rubem Neves. o Rubem Neves tem eu acho que ele rodou muito tempo de pneu murcho, que ele tem uma cara de senhor de 38, 40 anos, mas 26 anos, o Koulibaly não é tão velho também, tem uns 30, eu acho que 31, 32. Tem o Mendy, que já foi o melhor goleiro do mundo, por Me incrível que surpreendeu pareça. um pouco também. Não, quando mudou o comando do Chelsea, ele perdeu espaço, ele se machucou também. Foi uma série de fatores que fizeram com que ele caísse. Tem a questão que eu acho que o divisor de águas, isso já tirando o fato do Cristiano Ronaldo. Mas o divisor de águas mesmo para mostrar que os caras o projeto está sério é se conseguirem levar o Bernardo Silva. E tem o Griezmann também, que eu vi essa semana. Sim, tem o Griezmann. O Griezmann, eu acho que saiu ontem a notícia do Griezmann. Já contrataram o Brozovic também, mas tem aquela questão da idade. Tinha a questão do Luciano, né? Que é outro divisor de águas. Não sei se de fato ele vai sair. Mas seria. É um negócio que tá botando pânico em algumas ligas, principalmente a Premier League, né? O engraçado é que, tipo, os caras fizeram isso por anos. Aí chegaram os sauditas com 2 anos fazendo isso, eles já querem bloquear tudo. A vida cobra, né? Exatamente. A vida Mas, cobra e então. cobrou os europeus. E a outra coisa, agora eu lembrei eu comecei falando, mas são tantos valores e tantas contratações que eu acabei me perdendo. Na China, eles tentaram fazer esse projeto para ver se movimentava, se, tipo, fazia com que o futebol se tornasse um dos esportes mais valiosos da China. Que a China, na questão de esportes olímpicos, ela vai muito bem, ela compete ali com os Estados Unidos, com a Rússia, por exemplo. Só essa questão do futebol que é uma negação. Só que os países sauditas, eles já têm uma ideia, e eles já têm um projeto anterior, eles já têm noção do que é o futebol, eles já conseguem fazer o produto futebol ser um pouco mais vistoso, e as seleções dos seus países, dos seus respectivos países ali, sabem jogar bola. Que nem, por exemplo, a Arábia Saudita esse ano ganhou esse ano não, na Copa passada ganhou da Argentina, que foi campeão do mundo. E É aquele quase. dilema, né? Investir em categoria de base ou colocar muita grana para trazer jogador de fora. Eles optaram pela segunda opção, até porque eles têm dinheiro infinito. Exatamente. E eu acho que como o produto ele está se tornando mais vistoso, isso movimenta tipo, o sonho dos jovens ali de tipo, agora eu consigo, eu tenho mais instruções, eu tenho mais caminhos para poder jogar futebol do que tinha antes, quando tudo era mato, tudo era areia, no caso. E a tendência é que outros jogadores, não só do futebol europeu, né, de outros países também, Sim. que com essas movimentações acabem atraídos. Cara, sinceramente, eu não julgo não, porque, ok, jogador de futebol ganha muita grana, mas, pô, você passar um ano lá na Arábia Saudita, você garante aí o futuro das suas próximas 10 gerações. É igual os Estados Unidos, cara. Porque os Estados Unidos, eles não veem, e tipo, eles não acharam uma fórmula ainda de fazer com que o futebol se adeque. Eles não conseguem, porque nos Estados Unidos as ligas não têm esse negócio de rebaixamento, coisa do tipo. Então, para eles lá, ainda é muito difícil aceitar o que o futebol, a maneira como o futebol é hoje. Eles vão quebrar a cabeça para arrumar algum modo de, tipo, meio que revolucionar o futebol e se tornar o carro-chefe deles, assim como eles fizeram com todos os outros esportes. Mas isso eu acho que vai demorar muito, mas muito mesmo. Exato. O Messi foi pra lá pra estar de férias, né? Remuneradas. Aí agora ele tá com o amigo dele, que você é fã, o Sérgio Busquets. Lá ele é bom, só lá também. Mas movimentação interessante aí do futebol saudita a ver, né? Que fim isso vai levar. Mas pra mim é claro que a galera tá indo pra lá grana. É negócio de projeto, não sei o que, não. Tipo, é grana. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Rubem Neves, Koulibaly, Ziyech, enfim. Eu acho que, cara, pelo menos uns 30 jogadores aí de futebol europeu vão pra Arábia Saudita nessa temporada. E aí, se eles verem que deu certo, a próxima então, meu amigo.
Tudo depende da intensidade que vai ser os jogos, né? Eu não tava pensando na intensidade, não. Eu tava pensando no dinheiro. Não, dinheiro a gente sabe o que vai ter, mas eu acho que tipo, se a liga não for levada muito a sério, eu acho que por mais que tenha muito dinheiro, ela acaba se tornando um pouco atrativa. É uma possibilidade. Porque senão eu acho que por exemplo, a MLS eu acho que já estaria bem mais nivelada, eu acho que com um destaque maior, porque eles começaram isso antes, né? De trazer esses jogadores badalados. É que acho que tem dois fatores na MLS. O dinheiro era menor e esses caras badalados, quando foram, não tinham tanto pra queimar como essa galera que tá indo pra Arábia Saudita. Apesar que, por exemplo, o Giovinco, quando ele foi pro Montreal, não, pro Toronto, Toronto. ele tinha feito uma boa temporada, uma boa última temporada na Juventus ainda. Ele era um jogador relativamente novo. Davi Sim, Villa sim, sim. também chegou a jogar muita bola lá. O Ibra jogou, Beckham jogou, mas eu É, ainda acho que essa galera que tá indo pra Arábia Saudita tem mais peso que esses caras. não, isso é inegável. Mas foi o que você falou, tudo depende. Não, claro, a grana com certeza faz muita diferença, mas se vai ser um campeonato competitivo, se vai conseguir chamar a atenção, que alguns caras ali ainda podem voltar para a Europa. Outros provavelmente vão terminar a carreira no futebol saudita, mas tem uma galera que pode retornar depois de fazer ali seu pé de meia. Então, vale acompanhar. Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo. Eu tô doidão, mas eu te amo, te amo, te amo. Muito bem, Lucão, para a gente encerrar então, por favor, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo. Cara, tem bons nomes. Eu iria pela atuação de ontem, eu tô entre Vitor Roque, Rafael Cabral e eu acho que Tiquinho Soares também, pela atuação de hoje. Eu E vou também, Tiquinho. é que, cara, eu já vi tanto o Tiquinho e o Luiz Soares, já vi tanto na capa do podcast que eu fico meio em dúvida. Eu só vou votar no Tiquinho porque ele decidiu contra o Palmeiras e o gol dele fez o Botafogo abrir 7 pontos. Acho que tem mais peso. Eu acho que tem mais peso. Então eu vou de Tiquinho também. Eu acho que o destaque negativo também vem pro Palmeiras, né? Mais do que pro Rafinha, que fez um gol com... Inclusive, eu esqueci de comentar no São Paulo e Cruzeiro. Já vimos lances, Lucas, em que gols contras foram anulados porque o cara só faz o gol contra porque ele sai ali para disputar espaço com um jogador que está impedido. Sim. Não seria o caso? Cara, eu acho que teve um jogo que teve um gol, não lembro se foi do Palmeiras, que foi anulado desse jeito. Teve um São Paulo e Palmeiras que teve gol anulado de São Paulo por causa disso. Então, mas eu não sei o que aconteceu, porque o Rafinha ele cabeceia inteiro, né? Ele vai literalmente em direção ao gol. Mas eu não sei se, que nem por exemplo, tem essa questão do Rafinha, tem a questão do Corinthians ter sido lamentável, mais uma partida horrorosa. Tem a questão do Palmeiras, eu acho que o fator Veiga ali é o que mais impacta. Santos eu acho que eu nem vou falar, porque Santos é uma negação em si. Mas eu ainda vou de Palmeiras como um todo. Eu vou de Rafael Veiga, em exclusivo. Porque a expectativa para esse retorno dele, né, era alta, mas ele jogou muito mal e perdeu um pênalti. Bateu um pênalti muito mal também. Olha, o Palmeiras ele tem esse problema com os jogadores que vão para a seleção quando voltam não rendem a mesma coisa, né? A seleção, inclusive, que perdeu para Senegal e se tornou caos na terra. O nosso Yuri Alberto de Chernobyl, vulgo Richarlison, depois que falou, não consegue fazer absolutamente mais nada. Mas isso daí agora ele vai carregar até parar de ser convocado. Exatamente, foi abrir a boca para falar bosta, tem que se garantir. Exatamente. Charleston não é esse nível. Perfeito, Lucão. Então, por favor, seus recados paroquiais e indicação da semana. Cara, a indicação da semana eu não tenho nenhuma, porque essa semana não consegui fazer praticamente nada. Eu fiquei só meio que estudando e conversando com meu novo amigo ChatGPT. E eu espero que você que está ouvindo pela primeira vez e até você que é ouvinte assíduo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube, segue as playlists no Spotify e no Deezer. Nós estamos nessas 3 plataformas. Se quiser fazer algum comentário,
pode comentar lá nos vídeos, pegar na DM também pode mandar sugestão, crítica, Pix, coisa do tipo. Principalmente Pix, que eu tô precisando. E é isso. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana e vamos pra cima. Perfeito, Lucão. Muito obrigado, então, assim como agradeço a quem nos escuta. Obrigado pela audiência de sempre. Cuidem-se, tenham todos uma boa semana e até a próxima.